Olá! Eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção essa semana e queria compartilhar, porque segunda-feira costuma ser o dia mais odiado, né, de todos. Tem aquela famosa musiquinha do Fantástico. Hoje em dia o Fantástico já não tá mais tão em alta. Em geral, se você não tá num momento muito bom da sua vida, normalmente, a segunda-feira é um dia desafiador. É um dia que, particularmente para nós aqui, tem sido muito edificante e leve, porque a gente tem um encontro do nosso Clube Quatro Riquezas toda segunda-feira. E então a gente fala de coisas para cima, construtivas, reflexões para a vida, nas 4 áreas, né, do ser humano: área de trabalho, área de relacionamento pessoal e emocional. Mas, olhando no âmbito geral, é um dia desafiador. E se você às vezes não toma cuidado, pode ser que você até se contamine também com esse dia sendo desafiador para outras pessoas, né? Porque a pessoa, quando ela não tá bem, ela tende a contaminar também, né? Você e o seu dia. E eu ouvi algo que eu achei muito interessante, acho que fez muito sentido. Se segunda é um dia que as pessoas emanam tanta energia ruim, experimente no dia de segunda-feira ser uma pessoa abundante, ser uma pessoa pra cima, ser uma pessoa animada, que mesmo que não esteja sentindo, seja uma pessoa que declare: essa semana vai ser maravilhosa, porque a gente tá indo contra toda uma energia já estabelecida para um início de semana desanimado, para um início de semana de preocupação, para um início de semana de tensão. As palavras têm poder, né? Eu ensino isso muito para os meus filhos. Eu e o Marcelo, a gente tá sempre corrigindo eles quando eles falam alguma coisa, falando assim: olha, as palavras têm poder. Isso que você tá falando sobre o seu irmão, isso que você tá falando sobre a vida, isso que você tá falando sobre... isso tem um poder. Se tem tanto poder, usa pro bem, fala coisas boas, né? Porque se você falar coisas ruins, elas podem acontecer justamente por você estar profetizando, falando. E eu fez muito sentido quando eu ouvi isso, e eu falei: não é só pra segunda-feira, né? Isso cabe também para dias chuvosos. Quem aqui não fica triste num dia chuvoso? Eu sou a primeira pessoa a levantar a mão. Eu tenho aprendido a gostar dos dias de chuva e dos dias cinzas. Mas até quando eu fazia viagens para fora, né? Quando eu tava turistando em algum país e eu reparava que o país era muito assim fechado, não tinha sol, não eram lugares que eu conseguia ficar muito tempo. Eu rapidamente queria sair dali. A energia no lugar era muito baixa das pessoas, existia uma tristeza, né, no ambiente. E como que a gente faz para lutar contra isso? Sabendo e tendo essa consciência. Então, assim, tendo consciência que num dia de chuva, muitas pessoas vão estar mal-humoradas, num dia de chuva, muitas pessoas vão estar tristes, numa segunda-feira, muitas pessoas vão estar desanimadas. A gente sabendo que isso nos espera, eu sempre falo que se a gente tá um passo à frente das coisas, a gente consegue se programar melhor. Então a gente não ser ingênuo achando que, nossa, todo mundo vai acordar e vai falar: que dia lindo, mesmo sendo segunda-feira chuvosa. Mas nós podemos ser essa pessoa, porque nós temos controle sobre a nossa vida. Então eu posso sim chegar pro meu filho, como eu tenho feito, num dia de chuva e falar: nossa, filho, hoje vai ser um dia muito bom. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Porque normalmente a gente fala isso em um dia de sol. Olha que dia lindo, vamos aproveitar. Mas eu tenho declarado isso em dias de chuva. Por quê? Porque talvez ele encontre no caminho pessoas falando que o dia tá horrível. E eu já quero que ele gere aquela boa expectativa, entender muito bem, de que aquele dia vai ser bom. Né? Já declarando que aquela temperatura baixa, em tempo fechado, até em praia, gente, dia de chuva, cinza, é muito estranho. Porque a cidade de praia, ela depende da natureza, né? E do ambiente da praia, ele, na minha opinião, ele fica muito bagunçado sem sol. Com sol, tudo brilha, salta aos olhos, né? Na cidade com sol, você olha, você vê brilho por todos... Parece que a cidade foi feita pro sol. A praia fica linda, a água do mar fica transparente, verde. As coisas ficam muito lindas. Mas em dias de chuva, a cidade não foi feita para um tempo feio. E aí parece que tudo fica bagunçado. Na minha opinião, é bagunça. Ordem. Poxa, o lugar que tinha que estar servindo um coco, tá só os cocos jogados. Não tem um volume de movimento que deixe a cidade bonita. Mas a mensagem aqui não é sobre o que é a realidade. A realidade é essa, eu não vou mentir, né? Sobre morar na praia.
Mas qual é o meu sentimento? E o que eu declaro? E o que eu passo? E o que eu busco? Aproveitar mesmo dias assim. Poxa, também descansar um dia de frio na praia é delicioso. Se você tiver 50 minutos, 30 minutos para deitar, descansar, não fazer nada, sempre vai ter pássaro, sempre vai ter um lugar bonito de plantas. Então, tudo é como a gente vê e declara, e como a gente precisa estar preparado para que esses padrões do mundo, né, como a segunda-feira, o dia de chuva, eu não lembrei de outros, mas provavelmente você deve ter lembrado de alguns aí na sua mente, alguns padrões, né, que infelizmente tem minado a nossa alegria, minado a gente ser feliz, às vezes, porque a gente não precisa de tudo que todo mundo precisa para ser feliz. Às vezes naquele dia chuvoso que você tomou um café com uma amiga e se permitiu comer um bolinho de chuva, foi um dia extremamente alegre na sua vida. Eu não sei o que vai tornar o seu dia feliz, mas é possível, né? É possível se você tem esse cuidado de não deixar que o ambiente te contamine, que o dia te contamine, pelo contrário, tenha domínio próprio de olhar e falar, realmente a coisa não tá agradável, assim, não tá, né, o melhor dos mundos, mas eu vou fazer o máximo da minha parte para tornar esse dia um dia bom, um dia alegre, um dia de felicidade. Eu vou declarar isso para as pessoas que eu amo e eu vou tornar isso, né, ele num dia muito gostoso. E eu acredito que é possível e a gente consegue fazer isso em família, a gente consegue fazer isso na nossa casa. Me recordo sobre esse assunto que recentemente teve um dia que fez muito sol. Foi engraçado. Fez muito sol mesmo. Nada, né? Fazia muitos dias que só chovia e aí de repente aqui em Ilhabela, uma manhã, né, maravilhosa. A gente teve o nosso compromisso, fomos ao culto. E ao voltar, tinha tudo pra gente ir pra praia. Tanto que até a gente falou, poxa, a possibilidade de hoje, hein, criançada? Praia. Só que depois que a gente fez tudo que a gente tinha que fazer, a gente tinha alguns compromissos, que seria o momento da gente se arrumar pra ir pra praia, as crianças simplesmente falaram, a gente não quer ir pra praia. Eu falei, não, a gente vai ficar aqui, a gente vai jogar, a gente vai ver filme. E aí deitaram no sofá, né, no meio daquele dia de sol bonito, e realmente a gente passou o domingo juntos em casa, brincando, sabe, ficando em casa e curtindo a presença, né, uns dos outros. E foi muito relaxante, foi muito gostoso. Terminamos o dia, eu acho que saindo pra dar uma volta de carro pra buscar, acho que o Marcelo que tinha ido em algum lugar. E aí foi esse o último passeio nosso. E voltamos pra casa. E eu fiz essa reflexão, nossa, como é incrível, né? Você poder aproveitar aquilo que você tem e saber que isso é o núcleo de tudo, da tua alegria. Qual que é o núcleo da tua alegria? O núcleo da minha alegria é ter Deus e ter as crianças e o Marcelo comigo. Se eu tiver isso em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer dia, eu sei que isso me garante alegria. Se eu souber ter bons olhos, se eu souber ter olhos de gratidão, claro. Então é bom a gente entender o que te faz feliz, qual que é o núcleo da sua alegria. Pensa sobre isso, porque eu tenho descoberto que na nossa casa aqui tem sido nós estarmos juntos, nós mesmos, né? Não importa o que a gente faça, mas se a gente estiver junto, eu percebo que a gente tá feliz, a gente tá animado, a gente tá se divertindo, só pelo fato da gente estar em união. Então, qual que é o núcleo da sua alegria? Eu não sei, né, como você mora, se você tem uma família, se você tem filhos, mas é muito importante você refletir, porque isso vai te dar mais destino, mais sentido para sua vida. E você vai ter certeza de que mesmo em dias meio complicados e confusos, se você tem ali o núcleo do que te faz feliz, você estará feliz independente da situação, da circunstância externa, do que está acontecendo à sua volta. Eu desejo que vocês façam um excelente dia.